em seu lar, e agora tenho o prazer enorme de receber aqui o Dr. Alexandre Avelar, que é geriatra e um grande amigo. Tudo bem? Tudo bem, Regina. Obrigada, viu, Alexandre, mais uma vez por ter aceito o meu convite. Eu agradeço a paciência dos telespectadores mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Tá. Já vou começar perguntando assim, o que é a terceira idade? Bom, a terceira idade, isso é um conceito que as pessoas não conhecem muito bem, né? É usado assim de forma discriminada, mas a terceira idade é um conceito que foi definido no final dos anos 80 por um autor chamado Laslett. Então, na visão dele, a terceira idade seria aquele estágio em que a pessoa já está vivendo sem os constrangimentos impostos pela sociedade. Ou seja, a pessoa já tem uma formação educacional plena, já exerceu a profissão por um tempo suficiente para que pudesse se aposentar. Então, é um período de plenitude, é um período, digamos, de gozo da experiência de vida. Nossa, né? É um conceito totalmente diferente do que a gente pensa. Inclusive, ele não é adaptado ao Brasil, porque um dos critérios para se considerar que a população pertencente à terceira idade é que o país tenha pelo menos 10% da população com mais de 60 anos, que não é o nosso caso ainda. Né? Nós estamos com quantos por cento, Alexandre? Em torno de 9%, 9,3%, o último censo do IBGE indicou isso. Estamos próximos disso do ponto de vista demográfico, mas do ponto de vista social, a população idosa tem muito que alcançar, né, em termos de suporte social. Mas existe uma idade limite, assim, vamos dizer, a partir de tantos anos é a terceira idade, existe isso ou não? É um limite, digamos, até epidemiológico, né? Porque, do ponto de vista prático, você vai ter pessoas que cronologicamente estão bem idosas, mas biologicamente são bem jovens ainda, né? A nossa paciente que acabou de estar aqui, a Regina, é um exemplo disso, né? Uma pessoa extremamente jovem e cronologicamente 71 anos, e não parece ter essa idade. Então, o limite da idade, ele é considerado a partir de 65 anos, idosos nos países de primeiro mundo. E os países em desenvolvimento, ou países de terceiro mundo, a partir de 60 anos. Então, o Brasil, quem tem mais de 60 anos, do ponto de vista epidemiológico, é considerado idoso. E você disse que tem alguns conceitos mudando aí, né, em relação à terceira idade. O que é envelhecer, um envelhecimento bem-sucedido? O que significa isso exatamente? Tá bem. Bom, seria mais ou menos dentro daquele conceito que eu acabei de dizer, ele estaria interligado ao conceito de terceira idade. Envelhecimento bem-sucedido é aquele indivíduo que chega na velhice, ou seja, chega aos 60 anos ou mais, com independência do ponto de vista orgânico, né? A capacidade de desenvolver todas as atividades de vida diária, que é um outro conceito, seria se vestir, se trocar, se alimentar, preparar o próprio alimento, se locomover, e as atividades instrumentais de vida diária. Aquele indivíduo que consegue dirigir seu automóvel, ir ao banco, manipular sua senha bancária, trabalhar. E então seria uma pessoa que teria então plena autonomia também cognitiva, tem capacidade de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Então continuar vivendo bem, né? Aquilo que ele viveu a vida inteira. Esse é o envelhecimento bem-sucedido. O Alexandre, muitas pessoas associam o envelhecimento a doenças, né? Isso é uma espécie, vamos dizer, de uma maneira geral, né? Vamos tirar uma exceção, como é o caso da Regina aqui, que deu aquele depoimento maravilhoso para a gente. É um tributo que nós pagamos por ficar velho? Você acha que isso é uma ideia correta? Errônea, na minha opinião, errônea. Aí nós estaríamos falando, já até aproveitando para definir conceitos, de senilidade, que é envelhecer e, infelizmente, vir com o envelhecimento as doenças, né, decorrentes do envelhecimento, doenças incapacitantes. Então, a senilidade seria isso, a pessoa envelhecer. Então, esse tributo que você diz aí, eu acho que estaria ligado a doenças intercorrentes ao envelhecimento. Agora, envelhecer bem, não necessariamente você tem que envelhecer doente. É um conceito errôneo, sim. Doença como sinônimo de velhice. Né? Isso, infelizmente, é um conceito que é errado. Aí você já deu um conceito de senilidade e senescência. O que é a senescência? Pois a senescência seria, até usando etimologicamente o termo e comparado à adolescência, né, seria o processo de entrar no envelhecimento. Aquele limite que eu disse de idade cronológico, ele só serve do ponto de vista epidemiológico. Porque o processo de envelhecimento, ele é progressivo, ele é lento. Então, esse processo lento, progressivo, que é atingido com a velhice, né, poderia ser chamado de senescência, que é o processo de envelhecer, tornar-se velho. Ô Alexandre, e as famosas pílulas da juventude, existe? Essas ortomoleculares, isso realmente tem uma
um embasamento científico? Pois é, existem, mas não funcionam. Elas existem. Se você chegar em determinados balcões, né, você vai comprar. E, infelizmente, você vai até encontrar quem receite. Mas, hoje mesmo eu estava lendo sobre a pílula do exercício. Já estão até criando aí essa pílula do exercício. Ou seja, a pessoa não tem que fazer atividade física. É uma enganação? Afinal de contas, vamos dizer assim? Eu acho que utiliza da boa-fé das pessoas, né? E até, de certa forma, um pouco da comodidade das pessoas também, não querem ter uma vida saudável, porque a vida saudável tem um certo... você tem que desenvolver um certo trabalho para conseguir uma vida saudável, né? Ninguém consegue ter saúde plena se não fizer por onde. E fazer por onde, às vezes, é um dispêndio de energia e de tempo que a pessoa não está disposta a gastar. Ô, Alexandre, a gente sabe que uma das coisas mais importantes, né, para a gente, vamos dizer, chegar aí na terceira idade de uma forma saudável é o aspecto em relação à alimentação. Antes de você responder, nós vamos ouvir o depoimento de uma nutricionista. Ótimo. Tá bom? Roda para mim, por favor. Uma forma da gente ter uma alimentação saudável é focar a pirâmide alimentar. E essa pirâmide alimentar, ela tem 3 focos, que é a variedade, a moderação e o equilíbrio. Então, é importante também a gente entender que não é proibido comer nada, que nós temos sim que ter bom senso, que nós temos que saber escolher melhor o tipo de alimento, porém, né, nós temos sim que diariamente ter uma alimentação equilibrada. O carboidrato, ele é importante, ele é um alimento energético, ele precisa estar sendo consumido para que o nosso organismo tenha as nossas funções normais, né? E os alimentos reguladores, as vitaminas, para poder estar regulando o nosso organismo. Hoje existem várias dietas aí na mídia e muitas dessas são muito prejudiciais à saúde. Nós sabemos que existem pessoas que têm deficiências de algumas vitaminas, de alguns nutrientes que podem sim trazer grandes problemas à saúde. Então, muito cuidado com dietas restritas, tá? A dieta ela tem que ser acompanhada. O nosso organismo ele não pode perder mais do que 4 quilos por mês. E muito cuidado também com certos alimentos. Gordura trans, né, que a gente sabe que hoje no mercado existe, né, a composição nos rótulos. É importante o consumidor estar observando essa gordura. A gordura saturada, né, que são as gorduras animais, pele de frango, a gordura da carne de vaca, né? Muito cuidado também com açúcar, né? O excesso do açúcar simples. Hoje as doenças cardiovasculares são muito perigosas e estão atacando assim, a população muito bruscamente. Então, muito cuidado com os alimentos ricos em colesterol. Bem, Alexandre, a gente viu aí uma nutricionista falar a respeito dos hábitos alimentares. O que você tem na tua experiência a dizer, né, nesse sentido? Assim, o que você orienta lá no seu consultório aos seus pacientes? A alimentação nós não temos muito segredo. Não. A questão da alimentação e como de resto toda a medicina é o bom senso, né? E o que nós estamos percebendo hoje, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela tem voltado os olhos para isso, para a coisa mais simples, que é exatamente buscar uma alimentação com a menor quantidade possível de gorduras animais, né? A chamada saturada, exatamente, né? E que, consequentemente, vai levar a menor consumo calórico. A redução drástica, quando eu digo drástica, a gente tem que vigiar, porque isso é questão de vigilância, haja vista a epidemia de obesidade que nós temos na população hoje, inclusive nas crianças, né? Muito grande. O consumo de 10%. Pois é. O consumo de sacarose, que é o açúcar branco, né? E o açúcar branco ele não tem que ser visível. Se você toma um sorvete, toma um refrigerante, tem açúcar, né? Está embutido. Até nos conservantes, impressionante. Se você pega uma latinha de salsicha, por exemplo, dá uma olhada lá, entre os conservantes tem açúcar. O açúcar virou quase que uma cultura, né, o consumo do açúcar. Outro dado importante é aumentar a quantidade de fibra. A gente tem fibra em casa no lixo. É impressionante como que nós jogamos fibra fora. Você compra um brócolis, por exemplo, praticamente você come a flor do brócolis. Metade vai embora. As folhas, o caule, né? E os vegetais que nós consumimos pouco, as frutas que têm bastante fibra, nós consumimos pouco, né? Alexandre, você acha que isso aí, você está dizendo, olha, as fibras estão no lixo, você acha que é uma questão de cultura, de falta de informação? O que você acha? Porque eu acho que a mídia hoje vem trabalhando bastante a respeito de hábitos saudáveis, né? E
Por que você acha que as pessoas não conseguem assimilar isso? Na sua pergunta eu encontrei a resposta. A mídia e a falta de educação, no sentido de não ter essa informação disponível. E a mídia que ela pega pesado na venda dos produtos, né? Os grandes patrocinadores de eventos esportivos, eventos de moda, eles estão ligados, de modo geral, à alimentação fácil, que é o carboidrato simples, né? Mas é paradoxal, né? Porque vive se falando, vamos caminhar, caminhadas e alimentação, mas ao mesmo tempo existe um marketing muito grande incentivando esses fast food e tudo. Pois né? Agora o curioso é que atualmente, por exemplo, o governo dos Estados Unidos está dando incentivo fiscal para as indústrias que produzem alimentos de baixo teor calórico. Exatamente porque eles têm um grande problema lá, que é o problema da obesidade, maior que o nosso. Muito maior. 50% de sobrepeso da população. Então aquelas indústrias que produzem alimentos com baixo teor calórico já vão ter incentivo fiscal. Então eles estão correndo atrás de um prejuízo adquirido nos últimos 30 anos. Então eu acho que as próprias organizações governamentais vão ter que pensar na questão até da divulgação e da propaganda do alimento calórico. Porque isso aí está gerando um custo, além da qualidade de vida, está gerando um custo altíssimo, né, Alexandre? Doenças cardiovasculares, obesidade, está uma coisa terrível. A obesidade ela arrasta pelo menos 5 ou 6 doenças graves com ela, né? Alexandre, quem teve hábitos errados de vida até os seus 65, aí fala, de repente dá um estalo. Nossa senhora, agora eu tenho que correr atrás, porque adianta? Olha, o estalo, se for dado no último dia de vida, eu acho que ele vale a pena. Esse estalo, eu acho que ele é importante, porque a pessoa tem que se conscientizar daquilo que eu disse, da funcionalidade. Eu quero, você quer, a pessoa que está em casa quer, chegar no último dia de vida ainda podendo andar com os próprios pés, tomar suas decisões. Eu acho que isso é muito importante, que ninguém decida por você e que ninguém faça as coisas por você. Daqui a pouco nós vamos falar de memória, né? E isso é importante exatamente aí. Mas nós vamos falar daqui a pouco mais, porque eu acho uma coisa muito importante a questão da memória. Agora, só para encerrar esse bloco, diga para mim o seguinte, a utilização de cálcio, antioxidantes, vitamina E, isso é realmente importante? Você usa com os seus pacientes isso no dia a dia? De uma forma profilática ou não? Existem situações específicas, né? O idoso, muito idoso, que é aquele indivíduo acima de 80 anos, esse indivíduo, de modo geral, precisa de uma ou outra reposição vitamínica, né? O cálcio na mulher pós-menopáusica é interessante. Agora, o uso de antioxidante, isso é bastante controverso. Já existe estudos de longo prazo, a gente chama de follow-up, com mais de 10 anos, inclusive entre médicos e enfermeiros, segmentos de mais de 10 anos, mostrando que não houve benefício. Em alguns casos, inclusive, como o uso de beta-caroteno, até com aumento da incidência de acidente vascular cerebral, mostrando que dose de vitamina às vezes pode ser prejudicial. Olha, Alexandre, isso é muito importante ficar para as pessoas, porque tem casos que você vai que tem assim, vitamina para tudo quanto é lado. Eu brinco com meus pacientes que a melhor vitamina está lá na banca da feira. É lá, não no balcão da farmácia. Tá certo.